E hoje eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Como viver em 2021? Como viver neste novo ano? E eu gostaria de iniciar esse tempo da palavra de Deus com você, falando um pouco da história de um homem de Deus. Um homem que temia a Deus, um homem que honrava a Deus, um homem que tinha a sua vida totalmente entregue a esse Deus. E o nome deste homem é Elias. Elias era um profeta do Senhor. Ele era um homem que foi levantado por Deus para levar a palavra de Deus ao povo de Israel, levar a palavra de Deus a Acabe, rei de Israel. Por quê? Porque Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Israel tinha se esquecido de Deus, das grandes coisas que Deus tinha feito na vida deles. Israel, ele abandonou a Deus e começou a adorar outros deuses, a adorar Baal. E o Senhor levantou Elias para levar a sua palavra àquela nação, apontar aquela nação que ela estava indo por um caminho de pecado, por um caminho que o final, o que eles iriam colher sobre a vida deles seria a morte. Mostrar para aquela nação que ela tinha abandonado o Deus único e verdadeiro. E Elias foi levantado. E o Senhor levantou Elias para falar para aquela nação que iria vir uma grande seca. Consequência de eles estarem no pecado, de eles terem abandonado ao Senhor. E veio essa seca. E Elias foi lá, falou para o rei Acabe, profetizou essa palavra e ele teve que fugir. Porque veio a seca. E Acabe queria a cabeça de Elias. E Elias fugiu. O Senhor mandou ele fugir para um local onde ele ficou à beira de um rio. E à beira deste rio, Elias, em meio à seca, ele tinha água para beber e ele tinha carne para comer, porque vinham as aves e ele pegava aquelas aves e comia. Então, em meio ao deserto, em meio à seca, Elias foi sustentado pelo Senhor. Foi sustentado. Quando secou a água daquele rio, o Senhor tocou no coração de Elias, falou com Elias para que ele fosse à casa de uma viúva. E ele foi até a casa desta viúva, ele encontrou esta viúva. E quando ele encontrou esta viúva, ele pediu para a viúva um bolo para ele comer, algo para ele beber. E a viúva falou para ele que ela só tinha um pouquinho de farinha, onde ela ia fazer a última refeição dela com o filho dela e eles iriam morrer. Mas Elias, ele falou para aquela viúva, vá, faça um bolo primeiro para mim. Me dê para eu comer e depois você e seu filho comem. E aquela viúva, ela fez conforme a palavra do profeta. Entregou primeiro para o profeta. E aquela viúva e o seu filho foram sustentados durante todo aquele tempo de seca. E Elias também. Aí veio a palavra do Senhor. Para que Elias fosse falar com o rei Acabe que iria cessar a seca. E ele chegou ao rei Acabe, falou isso e reuniu, desafiou 450 profetas que adoravam a Baal. E quando ele reuniu esses profetas, desafiou esses profetas para que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Ele reuniu, os profetas ficaram horas e horas ao redor do sacrifício, Israel toda assistindo aquilo, e Baal não respondeu com fogo naquele sacrifício, porque Baal era um Deus falso, um Deus morto, um Deus de pedra, um Deus de madeira. E Elias montou ali o sacrifício dele, encharcou de água e orou. E o Senhor respondeu com fogo. O povo de Israel reconheceu que Deus era o Deus único e verdadeiro. E Elias saiu honrado, vitorioso diante daqueles profetas de Baal, aqueles 450 profetas que foram mortos. Só que aí eu quero me deter com você
numa parte da história de Elias, que está registrada em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. 1 Reis 19, 14. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Quem falou isto foi Elias. Depois de Elias ter vencido, Deus ter dado a vitória para Elias contra aqueles profetas de Baal. Israel ter reconhecido naquele momento que Deus era um Deus verdadeiro e vivo e que respondia. Acabe, rei de Israel, foi falar com a sua esposa Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E Jezabel mandou um mensageiro para Elias para falar assim para Elias: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Gente, Elias tinha vivido coisas incríveis com Deus. Elias tinha experimentado milagres incríveis do Senhor. O Senhor tinha sustentado e guardado Elias no meio de uma grande seca. O Senhor honrou Elias no meio de 450 profetas e diante de toda a nação de Israel. Mas uma palavra lançada por uma pessoa, Jezabel, uma mensagem que ela enviou para ele, desestruturou Elias. Após ele ter tido uma grande vitória e ter experimentado um grande milagre. A tal ponto que Elias desejou a morte por causa desta palavra. E ele orou ao Senhor. E o Senhor respondeu a Elias. E olha o que Deus respondeu a Elias. 1 Reis, capítulo 19, verso 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias, diante de uma palavra, diante de uma ameaça lançada contra ele, Elias se sentiu sozinho, porque ele achava que ele era o único justo em Israel. Elias não queria mais continuar, chegou a não ter mais prazer pela vida. Elias fugiu, Elias teve medo, Elias se escondeu numa caverna. Elias, ele sentou debaixo ali de uma árvore, só esperando a vida dele acabar. Elias foi acuado, foi paralisado. E o Senhor falou com Elias. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. O que o Senhor quis dizer isso para Elias? O Senhor falou assim para Elias: tenho 7.000 do seu lado, Elias. E você está deixando que uma única pessoa soe como 1.000.000. Quantas vezes nós não nos encontramos como Elias? Uma única situação soa como 1.000.000 na nossa vida. Uma única situação nos paralisa em todas as áreas da nossa vida. Elias, diante dessa única pessoa, dessa única situação, por um momento, esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha feito e estava fazendo através da vida dele. E foi paralisado por um momento. Eu não sei o que você tem passado hoje.
Eu não sei o que você tem passado hoje, a situação que você tem vivido hoje. A situação de Elias não era uma situação fácil. Não era qualquer situação. Elias estava sendo caçado, morto. Já tinha uma ameaça de morte sobre a vida dele. Da pessoa que mandava ali, da autoridade naquele lugar. Era a esposa do rei. Não era uma situação fácil. Mas ele se focou naquela situação. Ele se focou naquela palavra. E ele teve medo. Ele foi paralisado e ele fugiu por causa daquela palavra. E os olhos dele ficaram fixos naquilo. E o pensamento dele fixo naquilo. E ele, por um instante, esqueceu de ver o que Deus tinha acabado de fazer. A vitória que ele tinha recebido. O milagre, o sustento, o cuidado do Senhor. E muitas vezes nós nos encontramos dessa forma e acabamos deixando de viver grandes coisas que o Senhor está fazendo ao nosso redor. E nós precisamos estar atentos a isso. Talvez, no ano que se passou, você muitas vezes caiu em situações assim. Muitas vezes, os seus olhos ficaram presos em uma situação só. E Deus fazendo tantas outras coisas ao seu redor. E por os seus olhos estarem presos só naquilo, você acabou não reconhecendo e desfrutando daquilo que Deus estava fazendo ao seu redor. O Senhor fala para Elias: Elias, tem 7.000 ao seu lado. E você está fazendo uma pessoa só soar como 1.000.000. Tem tantas coisas que o Senhor fez na sua vida e está fazendo. Que não seja um ponto só, que venha roubar isso de você. Que venha roubar, mas que você seja fortalecido pelo Senhor, que os seus olhos sejam abertos. Seus olhos sejam abertos, para que você possa ver tudo aquilo que o Senhor está fazendo ao redor. Deus deu para Elias vitória referente a Jezabel. Deus precisou sacudir Elias e mostrar: Elias, o que você está fazendo aí? Não é para você estar aí nessa caverna, não é para você estar prostrado aí. Levante-se. Olha, você não está sozinho, eu levantei 7.000 ao teu redor. E Deus tem falado isso para você. Levante-se. Levante-se, você não está sozinho. Como vivemos em 2021? Porque 2021 ele reserva muitas coisas para nós. Muitas coisas. 2021 reserva para nós momentos de muita alegria. Momentos de vitórias. Mas também reserva para nós não podemos ser inocentes de pensar que não reserva para nós também dias de dificuldades. Porque vem dias de dificuldades. Vem dias de momentos assim que querem tirar o nosso foco, roubar a nossa alegria, sugar as nossas forças. Como viver em 2021 sem que nesses momentos de dificuldade a gente tenha medo, a gente fuja, a gente se esconda numa caverna? Como vivermos em 2021? E o primeiro ponto é reconhecendo que Deus está no caminho tranquilo e no caminho de dificuldade. O Senhor estava com Elias ali no momento da seca. O Senhor estava com Elias ali no momento da vitória dele contra os profetas de Baal. E o Senhor estava com Elias ali na caverna. Nós precisamos reconhecer que em todo tempo, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na escassez, o Senhor está com você. A palavra de Deus em Provérbios 3:6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos.
é em todos os caminhos, seja nos caminhos planos, seja nos caminhos emburacados. O Senhor está com você em todos os caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Quando nós reconhecemos que o Senhor está conosco em todos os caminhos, Ele endireita as nossas veredas. Ele endireita, assim como fez com Elias. O segundo ponto, que como vivemos em 2021. O primeiro é reconhecendo que Deus está no caminho tranquilo e no caminho de dificuldade. E o segundo ponto, trazendo à memória os feitos do Senhor. Elias, naquele momento daquela palavra lançada contra ele, que tocou no fundo da alma dele e o paralisou. Por um instante, ele não trouxe à memória os feitos do Senhor sobre a vida dele. Elias só conseguiu ficar focado nas dificuldades. Tanto é que Elias, ele fala lá em 1 Reis 19, 18, 19, 14. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Elias só estava olhando as dificuldades, só as dificuldades. E ele disse, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Elias só estava trazendo à memória dele as dificuldades, as lutas. Eram os israelitas que tinham quebrado os altares do Senhor. Eram os israelitas que estavam adorando outros deuses. Eram os israelitas que tinham matado profetas do Senhor. Era ele sozinho, só ele tinha sobrado e queriam matar ele. Só as dificuldades. Mas o que nós precisamos fazer para vivermos em 2021 é trazermos à nossa memória os feitos do Senhor. Os feitos do Senhor sobre a nossa vida, porque isso fortalece a nossa fé, é o que nos dá esperança, é o que nos motiva a continuar a caminhar, porque se o Senhor fez, Ele fará novamente, amém? A palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, do versículo 3, do capítulo 3, versículo 19 ao 26, diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Eu lembro-me disso. Da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Então você pode estar passando por aflição, a ponto de delirar, amargura e pesar. Mas olha o que ele fala. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Você pode estar passando por esse vale, você pode estar dentro da caverna, com medo e tentando fugir de tudo. Tem momentos que a gente quer fugir, não é verdade? Você pode estar passando por isso, mas todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Esperança. E aqui, mais adiante, que nós vamos ler, nos mostra o que pode nos dar esperança. E olha o que é. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Não somos consumidos pelas situações de dificuldade que virão, não seremos consumidos. Sabe por quê? Graças ao amor do Senhor pela nossa vida. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Inesgotáveis. Saiba disso. Entre neste ano sabendo que o amor do Senhor por você vai evitar que você seja consumido.
que as misericórdias dele sobre a sua vida são inesgotáveis, não tem fim. Tudo neste mundo acaba, gente. Tudo neste mundo. Até os recursos naturais têm um limite, mas as misericórdias do Senhor sobre a sua vida são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. A cada manhã deste novo ano, essas misericórdias serão renovadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Grande é a sua fidelidade, grande é a fidelidade do Senhor sobre você. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. O Senhor é bom com você, porque a sua esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Seja na área que for da sua vida, espere tranquilo pela salvação do Senhor. O terceiro ponto de como vivermos em 2021 é permanecendo firmes na fé. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Estejam alertas. 2021, o diabo continuará rugindo ao redor como leão, buscando, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Elias, ele estava passando por uma luta ali física, mas também Elias estava passando por uma luta espiritual. E o diabo estava rugindo ao redor de Elias, buscando o momento oportuno para que pudesse tragá-lo. E usou Jezabel para isso. Como resistir a essas lutas espirituais que também passaremos em 2021? Permanecendo firmes na fé. Elias teve um momento que esmureceu e se sentiu sozinho. Mas a palavra de Deus aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, fala para permanecermos firmes na fé, sabendo que os irmãos que nós temos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos e dificuldades. Nós não estamos sozinhos, passando por dificuldades e por lutas. Muitos outros também estão. Elias não estava sozinho. Tinha 7.000 profetas também, que não se dobraram a Baal, que não beijaram a Baal, assim como Elias, que também estavam sendo perseguidos. Permaneça firme na fé. Resista permanecendo firme na fé em 2021. Quarto lugar, para vivermos em 2021. Precisamos estar buscando o reino de Deus em meio às situações que surgirão. Surgirão situações. E nessas situações precisaremos estar buscando o reino de Deus. A palavra de Deus em Mateus 6,33 diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Você irá passar em 2021 situações de dificuldades em relacionamentos. Como viver nessas situações? Buscando o reino de Deus nos relacionamentos. Buscando o reino de Deus nos relacionamentos. Buscando o reino de Deus na saúde. Buscando o reino de Deus na vida financeira.
buscando o reino de Deus na vida ministerial, buscando o reino de Deus no seu casamento, na sua família, vivendo a realidade do reino na sua vida, vivendo a realidade do reino em sua vida. O que o reino de Deus diz sobre relacionamentos, sobre casamentos, sobre família, sobre corpo de Cristo. O que o reino diz sobre isso? Como você vai viver em 2021 aplicando as realidades do reino sobre a sua vida? E o quinto e último ponto de como vivermos em 2021 é lembrando que Deus é que te dá a capacidade para ser próspero em todos os seus caminhos. Deuteronômio 8, versículo 17 a 18 diz assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Não diga, no final de 2021, que foi pela sua capacidade que você venceu este ano. Não diga isso. Não diga isso no seu coração. Talvez, em alguns momentos do ano que se passou, você teve a ilusão de que foi graças à sua capacidade que você conseguiu vencer este ano que se passou. Não foi. Foi o Senhor que te deu esta capacidade. A capacidade veio dele. E em 2021 não será diferente. É Ele que vai te capacitar em todos os momentos. Aqui, Ele vai te capacitar a reconhecer que Ele está no caminho tranquilo e no caminho de dificuldade. Ele vai te capacitar, trazendo à sua memória os feitos dele sobre a sua vida. Ele vai te capacitar a permanecer firme na fé, porque só conseguimos permanecer firme na fé através do Espírito Santo de Deus, da capacidade dele sobre as nossas vidas. Ele vai te capacitar a buscar o reino dele em todas as situações da sua vida. E ele vai te capacitar a lembrar que a capacidade vem dele. Amém? No meio do caminho vão surgir várias situações neste ano para tirar os seus olhos do autor e consumador da sua fé. Surgirão várias situações que vão vir para causar medo, que vão vir a te empurrar a uma fuga, a te empurrar a se esconder dentro de uma caverna. Mas que você, nesses dias, se lembre que você não está sozinho. Que você tem um Deus junto com você, que zela por você, que te capacita a vencer todas as situações, que te faz mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça na sua casa. E que neste momento